Uma enfermeira de 51 anos chegou em casa e foi surpreendida por um homem com um martelo na mão que partiu para cima dela com a intenção de matá-la. Mas ela não iria perder a vida sem lutar até o fim. Esse caso tem uma reviravolta chocante no melhor estilo de O Feitiço Virou Contra o Feiticeiro. Uma cena macabra tomaria conta do quarto dela. Mas rapidinho, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita agora esse momento para se inscrever aqui no canal, onde eu costumo sim dar a minha opinião. Toda semana tem pelo menos um vídeo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. Susan Walters cresceu em Portland, em Oregon, em uma família amorosa com pais que valorizavam a educação e a compaixão. Seguindo os passos da mãe, ela se formou em enfermagem na universidade em 1977, aos 22 anos, e começou sua carreira como enfermeira de pronto-socorro. E a gente sabe que a vida de quem trabalha em pronto-socorro é cheia de desafios, além de ser muito estressante. Mas a Susan nasceu para esse tipo de trabalho. Ela estava realizada profissionalmente, mas ela sentia vontade de ter alguém e construir uma família. Então, um dia na década de 80, a mãe dela e uma amiga da Susan resolveram colocar um anúncio nos classificados de um jornal à procura de um namorado para Susan, que estava com 33 anos de idade. E isso era muito comum em uma época em que não havia nenhum tipo de rede social. Tinha uma parte dos classificados em geral chamada de corações solitários. E foi através do anúncio publicado que ela conheceu então o Michael Canhausen, de 39 anos. No dia 30 de janeiro de 88, eles conversaram pela primeira vez ao telefone e um mês depois se conheceram pessoalmente em um parque. E como estava tudo correndo bem, eles tinham bastante afinidade ao que tudo parecia, como, por exemplo, explorar a natureza, caminhar e tudo mais. Então, um ano depois, eles se casam. No que eles se casaram, as coisas já começaram a mudar. Aquele homem pelo qual ela tinha se apaixonado desapareceu, dando lugar a uma pessoa que passava o dia no sofá vendo TV, comendo e tomando refrigerante. Sim, aquele Mike do namoro não existia. Mas claro, acontece muito depois que um casal passa a morar junto, de outras características da personalidade da pessoa aparecerem e tá tudo bem. Até certo ponto, né? Vamos combinar. É muito normal, na convivência, ambos precisarem se ajustar um ao outro, a rotina e tudo mais. Só que a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que mudam da água para o vinho ao se casar ou ir morar junto. Eu mesma já ouvi mais de uma história com pessoas conhecidas. Bom, então ele que gostava de sair, era carinhoso com ela, passou a ser egoísta, querendo curtir o tempo dele livre sozinho, sempre em casa, além de controlador e, de certa forma, até de intimidar. Principalmente em se tratando de dinheiro. Ele queria controlar os gastos, essas coisas todas, só que na maioria do tempo, e que eles ficaram casados, era ela quem trabalhava e quem sustentava os dois. Por um tempo ele até conseguiu emprego em uma locadora de filmes adultos, mas isso não mudou nada dentro de casa. Ela estava cansada de ser ignorada e não ser feliz no casamento. Então ela coloca um ponto final 17 anos depois. Em 2005, quando ela entrou com o pedido de divórcio, ele começou com aquela conversinha de que, mas eu vou mudar, vou melhorar. Enfim, ele foi morar com o pai dele, mas eles não perderam o contato. Eles tinham um relacionamento amigável, até porque eles tinham muitos gatos. Como ela passava o dia, a maior parte do tempo trabalhando, então ele costumava ir lá para atender os pets. Era 6 de setembro de 2006, quando, ao voltar para casa após um exaustivo dia de trabalho, ela resolveu se dar um momento e cuidar de si mesma. Então ela foi ao salão pintar os cabelos. E eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado, onde diz que uma mulher arrumada não quer guerra com ninguém. Bom, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ela chegou em casa, onde morava sozinha, eles não tiveram filhos, por volta das 18h30, desligou o alarme e entrou. Só que ela tinha deixado as cortinas da casa abertas e ela reparou que estavam fechadas, estava tudo muito escuro. Ela estranhou tudo isso, mas ela ignorou o fato, até porque o alarme estava ligado. E ela foi até o quarto. Ela mal colocou os pés lá dentro quando um homem estranho, com um martelo na mão, partiu para cima dela. E se você é muito sensível, eu aconselho a pular esse vídeo. Bom, ele a golpeou direto no crânio. Não chegou a pegar no cérebro, mas na parte óssea mesmo. E ali começou uma luta que duraria em torno de 15 minutos.
E 15 minutos, para quem está ali em um confronto, é bem desgastante, é muito tempo. O intruso também a atingiu no rosto, e a Susan percebeu que ela tinha que ser mais forte do que a dor que estava sentindo, e então ela partiu para cima do agressor e conseguiu tirar o martelo das mãos dele. Ele tinha em torno de 1,80 m de altura e ela no máximo 1,60 m. Mas ela estava acima do peso e mesmo com problemas no joelho, ela jogou o corpo dela em cima dele para derrubá-lo. Essa tática foi muito boa, ela foi rápida ali no pensamento. Ele tinha em torno de 1,80 m de altura e ela no máximo 1,60 m. Mas ela estava um pouco acima do peso e mesmo com problemas no joelho, ela jogou o corpo dela em cima dele para derrubá-lo. Até porque, como enfermeira de pronto-socorro, ela já tinha prática de lidar com pessoas que usavam substâncias ilícitas ou que, de certa forma, eram difíceis de conter. Eles caíram e ela o imobilizou, sentando em cima dele, quando então ela perguntou quem o mandou lá para matá-la. Mas ele ficou em silêncio. E a intenção dela, gente, não era dar um fim na vida dele. Até porque na profissão dela, ela fazia exatamente o quê? O contrário. Quando ela tentou fugir, ele a alcançou de novo. E nesse momento, ela disse que tinha certeza que ia perder a vida. Então ela pensou, preciso deixar pistas de quem fez isso comigo. E ela então deu algumas mordidas pelo corpo dele, com toda a força mesmo. Ela arranhou, procurou verificar se dentro dos bolsos havia alguma coisa para identificá-lo posteriormente. No estilo, eu vou perder a vida mesmo, então pelo menos eu quero que saibam quem que fez isso comigo. Ela estava decidida a não morrer sem ter lutado. Ela pegou o martelo novamente e bateu nele com a parte de trás do martelo. Sabe aquela parte de tirar prego da parede, por exemplo? E aí ela conseguiu imobilizá-lo de novo. E o que deu mais força ainda para Susan foi ter ouvido dele que ela era muito forte. E de fato ela era. Com ele imóvel, ela ainda deu mais uma chance a ele, e é bem difícil a gente saber como reagiria em uma situação como essa. Ela perguntou de novo, diga quem mandou você, que eu chamarei uma ambulância. Mas o mau elemento ele ficou em silêncio. Nesse momento, ela passou um dos braços ao redor do pescoço dele, enquanto o via lutar pela própria vida, se debatendo o máximo que podia. Ele já estava ficando roxo, ficando sem oxigênio, quando ela o soltou e correu machucada e assustada para a casa do seu vizinho e pediu para que ele ligasse para uma ambulância e para a polícia. E aqui está a transcrição e a tradução na íntegra da conversa para a emergência de Portland. 911, qual é a sua emergência? Temos um intruso na casa ao lado. O intruso estava no quarto com um martelo. A mulher que mora lá acha que pode tê-lo matado. Ele estava caído quando ela saiu. Você pode colocá-la ao telefone? Ela está sangrando. Ela precisa de uma ambulância? Não, ela é uma enfermeira. Ela disse para chamar uma ambulância para o cara. Ele pode estar morto. Ou seja, ela ainda assim não desejava ter tirado a vida daquele homem, mas ele realmente já estava morto. E como ela conseguiu se defender dessa forma? Uma coisa que eu achei bem interessante é que os enfermeiros eles têm um treinamento de defesa pessoal. Pelo menos onde ela trabalhava tinha esse treinamento. Até porque, como eu comentei, existem diferentes tipos, de pacientes. Sem contar que em momentos onde a nossa adrenalina aumenta, ainda mais tendo a vida em risco, a pessoa acaba tendo uma força quase que sobrenatural. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso também. Bom, quando ela foi levada para o hospital, onde trabalhava há cerca de 30 anos, enquanto ela era atendida na sala de emergência, de alguma forma ela sabia que o seu ex-marido, Mike, poderia ser o nome por trás daquilo tudo. Afinal de contas, ele não aceitava o divórcio. Por motivos o quê? Financeiros, isso mesmo. Então não foi difícil para a polícia descobrir o nome do mandante. Até porque tinha um seguro de vida dela no valor de $100 mil, do qual 50% iria para o assassino de aluguel. Também descobriram fácil quem era o elemento contratado por ele, porque além de algumas outras pistas, ele deixou para trás uma mochila na qual tinha um bilhete dizendo ligue para o Mike e uma data ali bem próxima. O nome dele era Edward Dalton Rafe, de 59 anos, que havia trabalhado como zelador na mesma locadora de filmes adultos que o Mike trabalhou. Esse Edward era viciado em crack e não tinha nada a perder. Então ele aceitou $50 mil para fazer o trabalho sujo. Inclusive, esse Ed era procurado pela polícia. Ele já havia sido preso por acabar com a vida da namorada, mas já tinha sido solto há 3 anos atrás e havia cometido pequenos delitos.
E também estava muito óbvio que o Michael mandou, porque o alarme da casa ele estava ativado quando a Susan chegou. Até porque os únicos que sabiam o código ali daquele alarme era justamente a Susan e o Mike. Michael Canhausen foi preso e acusado de conspiração criminosa para cometer assassinato. E durante o julgamento dele, a Susan declarou, abre aspas, por causa do que você fez comigo, eu estou prejudicada, eu estou danificada, mas eu não estou destruída. Fecha aspas. Michael acabou se declarando culpado e foi condenado a 10 anos de prisão, sob um processo de $1 milhão movido pela mulher, que queria ter certeza de que ele não teria mais dinheiro suficiente para contratar outro assassino quando saísse da prisão. Acontece que o Michael morreu na prisão em 2014, 3 meses antes dele ser solto, por bom comportamento, e o falecimento dele foi por conta de um câncer de próstata. Quando perguntaram sobre o homicídio em legítima defesa, a Susan foi enfática. Eu não escolhi a morte dele, eu escolhi a minha vida. Em 2007, um ano após a prisão do Mike, a Susan conseguiu o divórcio. Apesar da experiência traumática e ter ficado anos com medo, até de dirigir com as janelas abertas, ela se recuperou após o falecimento do ex-marido. E ela passou a se sentir mais tranquila. Essa experiência fez com que a Susan desse várias entrevistas, palestras, além de defender vítimas de crimes e de violência, dando apoio por meio de organizações locais. Ela também ganhou alguns prêmios por sua bravura, apesar de não se enxergar como uma heroína. E eu não encontrei aqui mais informações recentes a respeito da Susan, mas eu espero que ela esteja bem. Ah, mas fizeram uma série? Sim. Na verdade, foi o 13º episódio da 2ª temporada da série do Investigação Discovery, chamada, em tradução livre, Com Quem Me Casei. Gente, é sério, eu gostei muito de trazer esse caso aqui para vocês, porque geralmente o final das histórias, infelizmente, são bem diferentes dessa daqui. A Susan, ela não teve outra opção ali, era matar ou morrer, era uma questão de sobrevivência. Então, se assim como eu, você também gostou dessa história, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de tema. Obrigada para quem ficou comigo até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Procurem sempre estar alertas e seguros e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!